Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo no nosso curso agora, a Introdução à Hermenêutica Bíblica, os Fundamentos da Hermenêutica Bíblica, Fundamentos da Interpretação Bíblica. Meu nome é João França, sou ministro da Palavra e dos Sacramentos pela Igreja Presbiteriana do Brasil, formado em Teologia também pela Igreja Presbiteriana do Brasil, no Seminário Teológico Presbiteriano do Norte. Fui professor e sou professor de disciplinas relacionadas à exegese, línguas bíblicas e hermenêuticas, interpretação bíblica tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nos vários institutos teológicos que nos convidam para ministrar aulas nessas áreas, ok? Então, nosso curso hoje é um curso voltado para a interpretação das Escrituras. Acredito que um dos grandes desafios que nós temos na igreja atual é a questão do sentido, da busca pelo sentido, da busca pelo entendimento das coisas que nos cercam, de modo particular em relação à própria palavra de Deus. Uma vez que nós entendemos que a Escritura, a palavra de Deus, ela é inerrante, autoritativa e eficaz para a vida da igreja, faz-se necessário compreender melhor esta interpretação das Escrituras, compreender melhor como as Escrituras devem ser analisadas, interpretadas, pregadas na Igreja de Cristo. Se você faz o curso através de uma instituição de ensino, você seguirá os requisitos claros e pontuados da instituição de ensino. E se você faz o curso pelo nosso canal, você terá apenas o acesso a este conteúdo que lhe é vinculado, ok? Um abraço, nós nos vemos agora na nossa aula, nossa primeira aula sobre o que é hermenêutica. Nosso curso hoje vai tratar de um tema muito importante, que é o curso ligado a fundamentos da interpretação bíblica. Nós vamos trabalhar esse tema com muita propriedade no nosso curso, ok? É um curso voltado especificamente para a interpretação bíblica e para quem está fazendo teologia, para compreender bem a escritura e como interpretá-la, ok? Muito bem, o que é hermenêutica? Meu nome é João França, você já nos conhece. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações, ok? Muito bem. A nossa primeira aula vai tratar desta pergunta: o que é hermenêutica? Veja, o nosso objetivo ímpar nesta aula de hoje é apresentar exatamente a vocês a tarefa do estudante de teologia é buscar compreender a revelação de Deus estruturada na Escritura Sagrada. O alvo de tudo sempre será a glória de Deus e é a glória de Deus, pois se empreendermos o estudo da revelação de Deus, o que é propriamente chamado de teologia, né, nas Escrituras, sem a devida consideração de tudo que deve ser feito para a glória de Deus, nada fazemos. Eu quero estudar teologia, eu quero estudar teologia, eu quero estudar interpretação, eu quero conhecer a Escritura, mas se o meu alvo não é a glória de Deus, não fazemos nada. A multiplicidade de teologias, por exemplo, presentes na atualidade, deve-se ao fato de que não tem havido uma unanimidade na interpretação dos textos bíblicos. Isto, por sua vez, é resultado da falsa concepção de que o texto sagrado tem mais de uma interpretação. Quem nunca já ouviu falar aquela famosa frase, né? Isto é o que significa para você, mas não tem o mesmo significado para mim. Apela-se agora para a riqueza da palavra de Deus, para abusar-se nas interpretações mais aberrantes possíveis. Você estuda a teologia e você vai debater com alguém, conversar com alguém sobre determinado sentido de um texto, e a pessoa olha para sua cara e diz assim: olha, isso é o que você significa, mas significa para você, mas para mim significa outra coisa. Mas por que significa outra coisa para você? Não, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é maior que a sua interpretação, ela é rica, é abundante. Então, essa visão, essa perspectiva, ela acaba destruindo a nossa real compreensão do que é interpretação e, inclusive, destruindo a interpretação da Escritura Sagrada. Então, é importante a gente ter isso em nossa mente. Esse curso ele visa apresentar ao aluno a importância e a necessidade do estudo da hermenêutica, visando capacitar a Igreja de Cristo Jesus a interpretar as Escrituras de modo adequado. Mas não somente isso, de um modo que Deus seja glorificado e a santidade de sua palavra seja evidenciada. Ressaltamos também que a interpretação bíblica não é para especialistas. Parece-nos que a Igreja Evangélica Moderna ela categoriza esta disciplina como algo pertencente aos seleto crentes de seminaristas.
Então você está estudando teologia, você é um cara que gosta de ler, você gosta de estudar e tal. E aí você descobre assim, não, a hermenêutica, ela é uma ciência para quem está no seminário. E quem precisa de hermenêutica é quem de fato está estudando teologia. Nós vamos ter uma aula que vamos tratar exatamente disso. Quem realmente precisa de interpretação, quem realmente precisa de hermenêutica, ok? Definição. A primeira questão que a gente precisa compreender é definir o termo hermenêutica. O uso da terminologia pode causar alguma confusão sobre o termo hermenêutica. No primeiro momento, nós consideramos a definição básica daquilo que entendemos por hermenêutica bíblica e, posteriormente, focalizaremos a nossa atenção em 3 processos hermenêuticos importantes na tarefa da interpretação. Então, a primeira questão que a gente considera é a hermenêutica bíblica. A palavra hermenêutica ela é uma palavra bastante comum e usada nos estudos bíblicos e teológicos em seminários e até faculdades de teologia. Esta palavra hermenêutica ela deriva de uma família de palavras gregas relacionadas ao verbo grego hermeneo, né? Esse verbo hermeneo, que significa interpretar ou explicar, juntamente com seus termos correlatos como hermeneia, né? Interpretação, esse termo aqui, né? Hermeneia, interpretação. Ou a palavra de hermeneu, que é interpreto, significo, ou meta-hermeneu, ou meta-hermeneumai, né? Interpreto, significo, hermeneutes, né? O hermeneutes, né? Intérprete. E esta outra palavra aqui que é bem interessante, de serminetos, de difícil compreensão, de difícil interpretação. Aí o Paulo Anglada, nessa obra fantástica, conhecida como A Introdução à Hermenêutica Reformada, é um dos poucos livros que eu diria que um crente bíblico cristão reformado deveria adquirir, porque é um livro realmente excepcional. Lembro-me que um colega de ministério e professor também de teologia de seminário lá no Recife, ele havia feito o seguinte, ele havia sido contratado para ministrar um curso de hermenêutica num determinado seminário na região, e ele adotou esse livro como livro-texto para o processo do ensino hermenêutico. Só que ele viu a deficiência dos alunos, porque este livro do Paulo Anglada tem umas partes que ele vai discutir exegese mesmo do texto, com línguas, com gramática, com sintaxe, com adjetivo, com substantivos, com artigos definidos. Então, tem todo um arcabouço teológico em cima desse livro, tanto hermenêutico quanto exegético. E aí ele suspendeu porque a maioria da turma não tinha ainda passado pela disciplina de grego. Então, o que a gente aprende aqui? Essa relação que nós temos com a hermenêutica está ligada com a ideia de explicar, de significar, de tornar claro, de trazer às claras. É uma explicação, é uma interpretação. Podemos até dizer que a própria exegese, quando a gente for estudar exegese no futuro, nós vamos ver exatamente essa mesma perspectiva de exegese como interpretação. Ok? Então, vamos lá. A hermenêutica bíblica. Frederic Schleiermacher, né? Nascido em 1768, falecido em 1834, ele é considerado como o pai da hermenêutica moderna. Ele declarou que há uma necessidade de uma hermenêutica geral, insistindo que toda hermenêutica ela deve compartilhar um método comum de interpretação, porque ele entendia que a hermenêutica é um processo generalizado, a hermenêutica é um processo que todos os livros deveriam seguir aquele processo que foi desenvolvido. Para Schleiermacher, por exemplo, a possibilidade, a interpretação e a comunicação não é a existência da verdade absoluta, mas de fato de que somos homens, todos homens, e compartilhamos de um mesmo espírito. Aí o Augusto Nicodemus Lopes, nessa obra, A Bíblia e seus Intérpretes. Conquanto eu não considero essa uma obra, digamos, de referência sobre historicidade da interpretação, é uma obra que a gente tem em português que vale a pena dar uma lida. A única negativa que eu tenho com essa obra é que essa obra não tem nota de rodapé. Ele explica no prefácio que o faz por ser um professor, um acadêmico e pensar em um material para aluno. Mas ele diz também que ele, todo calvinista, é como aquele que, para cada declaração dele, tem uma nota de rodapé lá. Né? Nesse não é o caso que ele faz nesse livro. Né? Esse livro foi um alvo de algumas polêmicas no passado, mas é um livro que, de fato, você pode dar uma vasculhada. Né? Tem outras obras em inglês muito boas sobre história da interpretação, para quem conhece inglês. No nosso processo do curso, quem faz o curso terá aí
uma bibliografia seleta de obras em inglês que podem ser utilizadas para a pesquisa da disciplina de hermenêutica, ok? Vivemos um tempo em que a própria abordagem hermenêutica se encontra basicamente em vários campos dos saberes acadêmicos. As discussões hermenêuticas hoje aparecem nos campos como filosofia, né? A hermenêutica da filosofia, a pedagogia hermenêutica da aprendizagem. Por sinal, na faculdade recentemente apresentei uma aula sobre exatamente esse tema, né? A hermenêutica do ensino, né? A maneira como ensina, né? E literatura e até artes. Então, todas as disciplinas, elas estão circunscritas em busca de alguma hermenêutica, de algum processo de interpretação. Muito bem. Entretanto, estamos interessados naquilo que nós chamamos de hermenêutica bíblica, que é o estudo da interpretação do significado e da importância das escrituras para a vida cristã. O estudo sério da palavra de Deus exige de cada um de nós um interesse pela interpretação bíblica, pois esta disciplina pode nos ajudar na tarefa da exposição da palavra de Deus. Porque até os meados do século XIX, a hermenêutica era uma disciplina associada à própria pregação. Os pregadores eram intérpretes por excelência das Escrituras. Aí, novamente, o Anglada nos lembrando desse processo. Para você entender a obra de Anglada, né, e aí eu volto para você pensar sobre isso, é bom que você tenha as duas obras dele. Né? A primeira obra, que é Introdução à Pregação Reformada, que é uma introdução, basicamente, à obra segunda, que é a Introdução à Hermenêutica Reformada. Ele explica que as duas obras foram escritas como um único livro, mas aí para publicação ele dividiu, e um é a pregação e o outro é a hermenêutica, né? Então ele lembra que o pregador reformado, ele é um hermeneuta, acima de tudo, ele é um intérprete, né? Ele interpreta as escrituras. Muito bem, mas o que é hermenêutica então? A pergunta ainda persiste, o que é hermenêutica? Henry Virkele, em sua obra sobre hermenêutica, ele apresenta a seguinte definição interessante sobre hermenêutica. Ele diz em seu significado técnico, muitas vezes se define a hermenêutica como a ciência e a arte da interpretação bíblica. Considera-se a hermenêutica como ciência porque ela tem normas, tem regras, e essas podem ser classificadas num sistema ordenado. É considerada como arte porque a comunicação ela é flexível. Portanto, uma aplicação mecânica e rígida das regras às vezes distorcerá o verdadeiro sentido e significado de uma comunicação. Esta obra, Hermenêutica Avançada, já está com a capa nova, né, uma edição muito boa, mas é uma das melhores obras que nós temos em português sobre interpretação bíblica. E ele tem um capítulo muito bom sobre história da interpretação, é um resumo. Vale a pena dar uma olhada nesse livro, porque neste capítulo, no segundo capítulo dessa obra, ele tem esse capítulo sobre história da hermenêutica, da interpretação. Né? Nós vamos ter, se não me engano, 2 aulas aqui neste curso sobre história da interpretação. E ele faz muitas referências, ele lança muitas notas. Isso te ajuda muito a aprofundar no conhecimento sobre a história da hermenêutica bíblica, ok? Bem, uma breve definição que podemos oferecer sobre a hermenêutica é que, em síntese, posso dizer que se trata de uma codificação dos processos que normalmente empregamos em um nível consciente para entender o significado de uma comunicação. Este tem sido o significado do termo hermenêutica. Em suma, podemos dizer que é a disciplina que lida com os princípios da interpretação ou de interpretação. Aí é o Grant Osborne, naquele livro famoso dele, A Espiral Hermenêutica. Então, o Osborne, ele lembra que a igreja, para se entender que a hermenêutica é uma codificação de processos que nós empregamos de maneira consciente ou não consciente para comunicarmos, ok? Isso é hermenêutica. Muito bem. E aí chegamos nos processos hermenêuticos. No estudo da Bíblia, por exemplo, sempre nos deparamos com o que costumamos chamar de processos hermenêuticos, processos interpretativos. Uma vez que sabemos que hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação, surge uma seguinte questão: como nós interpretamos? Para responder a esta pergunta, precisamos estar conscientes de que há três processos hermenêuticos fundamentais na interpretação bíblica, que são eles: a preparação, a investigação e a aplicação, ok? Então, todo o processo hermenêutico vai caminhar esses 3 níveis: preparação, investigação e aplicação.
essa estrutura que nós temos aí, a preparação é você buscar o Espírito Santo através do Espírito Santo. Às vezes você não precisa do Espírito Santo para se preparar, né? Você está estudando línguas, grego, hebraico e tal, não há essa necessidade. Você pode estudar além do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo dá uma capacidade muito mais ampla no estudo. Você pode até estudar, fazer uma hermenêutica em oposição ao ensino do Espírito, como acontece com o liberalismo, e você tem apenas aí o estudo humano. Então, na preparação, você precisa da ação do Espírito Santo, mas precisa, acima de tudo, do estudo e do esforço humano. É aquela velha máxima da tradição reformada. Orare et labutare, ou seja, oração e trabalho, oração e trabalho, piedade e ortodoxia. Então, essas duas coisas devem caminhar juntas no processo da interpretação bíblica. Nunca esqueçam disso, porque isso é importante para a nossa vivência como povo da aliança e povo pactual, ok? O próximo passo é a investigação. Ou seja, você vai olhar o escritor, você vai trabalhar a inspiração orgânica das escrituras, você vai analisar o documento das escrituras, você vai olhar a linguagem convencional, porque é a linguagem adaptada ao público, né? E você vai olhar as necessidades que o autor teve ao escrever aquela peça, aquela obra, aquele texto, aquela epístola, aquele livro, né? Aquela profecia. Então, tudo isso é importante no processo de investigação. Também, depois desse processo de preparação e investigação, você vai entrar no processo de aplicação. Você vai olhar os dois mundos e você vai criar uma ponte hermenêutica. Quem trabalha muito bem isso é o John Stott no seu livro Entre Dois Mundos, quando vai trabalhar sobre pregação. Outro livro dele também, Eu Creio na Pregação, um livro muito bom também, que ele também dá uma pincelada sobre essa ideia. Esse esquema gráfico que nós temos aqui, ele é extraído desse livro aí do Pratt, né? Richard Pratt Jr., ele deu Histórias, um guia completo para a interpretação de histórias do Antigo Testamento, narrativas do Antigo Testamento, ok? Muito bem. Vamos considerar primeiro a preparação. Veja, os processos hermenêuticos eles ocorrem antes de começarmos a interpretar uma porção das Escrituras. E claro, isso significa que nos preparamos repetidamente, né? Repetidamente, porque lemos e estudamos a Bíblia de maneira repetida. Em um sentido muito importante, a preparação é inevitável, porque ninguém vem à Bíblia com uma tábua rasa, uma lousa em branco, né? Todos nós abordamos as Escrituras influenciados por umas variedades de conceitos e comportamentos e emoções, que nós chamamos de pressuposições hermenêuticas. Nessas pressuposições hermenêuticas é aquilo que nós temos como preconceitos, ou seja, conceitos pré-estabelecidos sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. O Anglada, nessa obra que eu citei, lá sobre a hermenêutica reformada, ele tem um capítulo especificamente que ele trata exclusivamente disto, né? Desses pressupostos, dessas questões que nós precisamos considerar em relação à palavra de Deus, né? Então, quer percebamos ou não, toda vez que nós começamos a ler a Bíblia, muitas influências já nos prepararam para lidar bem com as Escrituras. Outras influências criaram obstáculos para a interpretação sólida das Escrituras, né? Por essa razão, essas lições ajudarão a nos preparar para interpretar a Bíblia da melhor maneira possível. Quer percebamos ou não, toda vez que começamos a ler a Bíblia, muitas influências já nos prepararam para lidar com as Escrituras, mas outras influências já criaram esses obstáculos para uma interpretação bíblica mais sólida. Por essa razão, essas lições ajudarão a nos preparar de fato, né, para interpretar a Escritura Sagrada da melhor maneira possível, diz o Walter Kaiser Jr. e Moisés Silva, nesse livro aí, Introdução à Hermenêutica Bíblica, Como Ouvir a Palavra de Deus, né, nesse mundo aí conturbado, né? E com base nessa doutrina, muitos cristãos, de fato, abandonaram o ensino sério das Escrituras Sagradas. Então, há uma necessidade de a gente ter uma preparação, a gente precisa ter um estudo sério das Escrituras, né? Precisamos estudar com clareza a palavra de Deus. Muito bem. E aí entramos aí na clareza das Escrituras, né? Ainda que seja verdadeira a doutrina da clareza das Escrituras, a tradição protestante reconhece que há pontos difíceis de interpretação da palavra de Deus, e uma das declarações confessionais importantes do protestantismo, a famosa Confissão de Fé de Westminster, declara a seguinte verdade para nós: na Escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidente a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas, observadas para a salvação,
em um ou outro passo da Escritura são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, os entendidos, estudados, instruídos, mas os indoutos, aqueles que não são tão instruídos assim, no devido uso dos meios ordinários, leitura da palavra, frequência ao culto, né? Vivendo a vida comunitária de igreja, né? São os meios ordinários, participação de sacramentos, ouvir a palavra de Deus propriamente dita, pregada, exposta e lida e cantada, né? Então, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Está aí na nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, seção de número 7, a ênfase é nossa, ok? Muito bem. Então, a Escritura própria, ela admite que há certa dificuldade no entendimento de verdades que foram reveladas e que estão registradas, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, quando Pedro ele menciona nas cartas de Paulo que as pessoas distorciam para a própria condenação porque havia coisas difíceis de se compreender. Veja, Pedro diz que haviam coisas difíceis, não impossíveis de se compreender, mas difíceis, ok? E aqui é um reconhecimento por parte do apóstolo Pedro de que existem certos textos de extrema complexidade para o entendimento e que muitos distorcem para sua própria condenação. Por isso, há uma necessidade do estudo laborioso da palavra de Deus. Uma das formas pelas quais nós podemos nos preparar para o estudo sério da palavra de Deus é nos equiparmos de uma boa literatura especializada de interpretação, de exegese, de homilética. E eu colocaria também a apologética, tá? Eu não quis colocar apologética, mas apologética também. Essas 4 áreas são importantes na vida de um pastor, na vida de um crente, né? Então você tem aí interpretação, hermenêutica, exegese, homilética, teoria da pregação e apologética, ok? Ou seja, você precisa ter ferramentas na sua biblioteca que te ajudem a mobilizar-se, a mover-se no meio dos textos bíblicos para extrair o sentido do texto de maneira clara, né, seguindo a intenção autoral e aplicando isso à vida da igreja através da homilia, da pregação e do ensino e da catequese, ok? É no estudo sério das Escrituras que nós podemos conhecer mais sobre Deus e mais sobre sua revelação. Buscar compreender a palavra de Deus é fundamental para todo teólogo e futuro pastor que estará dominicalmente ensinando a Bíblia à sua igreja. Sabe por que as igrejas, muitos pastores, muitas igrejas vivem de convidados, de pastores convidados nos seus púlpitos? É porque eles não têm a habilidade da interpretação, da exegese, da homilética e da apologética. Falta essas qualidades nesses ministros, porque se você aprendeu a interpretar o texto, se você estudou grego e hebraico, conhece bem as línguas originais, você consegue pregar de maneira expositiva e de maneira sequencial a Escritura, todo domingo você tem um sermão para alimentar a sua igreja. Se você não faz isso, você tem um problema muito sério. Então, você precisa entender isso. A importância de conhecer a palavra, a importância de interpretar a palavra, a importância de crescer com a palavra de Deus. Chegamos agora ao nível da hermenêutica no processo de investigação. Neste processo hermenêutico, nos concentraremos agora em entender o mundo antigo no qual o texto bíblico foi escrito. Nos concentraremos na intenção original que Deus tensionou ao comunicar sua verdade ao autor bíblico. De muitas maneiras, toda vez que lemos as Escrituras, não podemos deixar de lidar com o significado original pretendido pelo autor. Walter Kaiser Jr., por exemplo, citando um amigo dele, nesse livro interessante dele, ele diz algo importante, né? Importante para nós sobre esse tema. Bright foi ainda mais contundente ao apresentar uma proposição que despertou uma explosão de protesto, mas uma preposição que eu defendo como sendo a única saída de nossa complicação atual. Bright declarou: vamos dizer isso claramente. O texto tem apenas um significado, o significado pretendido pelo seu autor. E há um único método para descobrir este significado, o método histórico-gramatical. Aqui é interessante porque Kaiser ele cita um personagem, né, muito importante, um erudito bíblico, é que ele menciona 3 fatos importantes sobre esse tema, né? Primeiro, ele vai dizer o seguinte, que a única saída para a crise dessa multiplicidade de sentido está na busca pelo significado pretendido pelo autor. Então, primeiro, é a unidade, né?
Ele vai dizer assim que há um único método apenas para descobrir este significado. É o método gramático histórico, histórico-gramatical. Veja, por que isso é importante? Porque na conjuntura atual, toda a literatura produzida para a academia, infelizmente, na área de teologia, tem seguido o método crítico de interpretação, que é um método usado pela teologia liberal e afins, né? Inclusive, o processo hermenêutico que nós estudamos nos seminários, eles estão geralmente intrinsecamente ligados, de alguma forma, ao método hermenêutico histórico crítico. Nós precisamos desenvolver uma maneira de fazer exegese, e isso já foi feito, precisa ser apenas descoberto no Brasil e trabalhado isso, por exemplo, né? Fazer exegese seguindo o método histórico-gramatical. E aí, para isso, você vai ter que trabalhar o Burgon, né? Os cânones de Burgon, isso para exegese, né? Mas veja, o ponto que eu quero ressaltar aqui é que o texto bíblico, quando eu investigo o texto bíblico, eu devo procurar o único sentido, o sentido pretendido pelo autor. Teremos uma aula que nós vamos explorar isso com mais profundidade. Agora, vamos lá. Hermenêutica e as línguas bíblicas ou as línguas originais. Por exemplo, se explorarmos a Bíblia e seus idiomas originais, temos que levar em conta as normas linguísticas dos antigos textos hebraicos, aramaicos e gregos. Mesmo que nos baseemos em uma tradução moderna, essa tradução é baseada em uma avaliação de avaliações dos significados antigos de termos e expressões gramaticais. Dessas e de muitas outras maneiras, o significado original da passagem é sempre crucial para a sua interpretação. Então, na interpretação do texto bíblico, viu, gente? Na interpretação do texto bíblico, é necessário, de maneira muito pontuada, entender a necessidade de conhecer a gramática, a linguística, a maneira como o texto é importante. Daí eu tenho o método gramatical, né? Mas também preciso conhecer o contexto, que é o método histórico. Há quem diga, por exemplo, que o método histórico não é científico porque não leva em consideração a história e o contexto da passagem. Na verdade, ele leva em consideração o contexto da passagem interno e, inclusive, o externo, né? Muito bem. Na investigação, vale a pena também salientar que isso significa que os critérios para o entendimento do significado intencional de um texto estão inseridos nele próprio. Isso é o Jacob Van Bruggen, né? O Van Bruggen, nesse livro Para Ler a Bíblia, é um livro que as pessoas desprezam muito esse livro. É um livro muito bom, muito bom. É um livro sobre hermenêutica, sobre exegese. É um livro que vale a pena você ter na sua biblioteca. O sentido autoral deve ser buscado na gramática e no texto da passagem, pois há passagens que usam termos que no campo semântico podem oferecer uma distinção de sentido. Sentido logicamente pretendido pelo autor. Um exemplo disso você vai ter lá naquele texto lá de Tiago, capítulo 1, né? Tiago, capítulo 1, ele vai usar a expressão peirasmos para tentação e a palavra peirasmos também para provação. No campo semântico, você percebe que o autor usou de maneira intencional o termo, um significando tentação e o outro significando provação. Ok? Também no processo hermenêutico da investigação, devemos dar uma atenção às línguas originais. Entretanto, tenha sempre em mente o conselho de Moisés Silva. Não exagere a importância das línguas. Né? Ao declarar isso, esse erudito não tenciona menosprezar o estudo do hebraico ou do grego, mas fazer um alerta de que os estudantes de seminário são conhecidos por darem uma impressão de que qualquer um que não estiver familiarizado com as línguas originais deve ser um cristão de segunda categoria. Sabe aquele seminarista que saiu do seminário já turbinado, que ensina as coisas? Vai pregar na igreja e vai falar as palavras gregas, hebraicas no púlpito para mostrar que chegou no nível supremo do conhecimento? Não exagere isso. Não supervalorize, mas também não menospreze o uso das línguas originais, ok? E o outro ponto aí é o processo da aplicação. O processo hermenêutico não inclui apenas a preparação e investigação, mas envolve também o processo de aplicação. Em termos simples, a aplicação equivale a conectar corretamente o significado original com o público contemporâneo. Uma vez que tenhamos entendido o significado original, viajamos através dos milênios até a nossa situação moderna e na aplicação nós refletimos sobre as maneiras pelas quais as escrituras devem se aplicar a nós como povo de Deus. Mas o que é aplicação? O que não é aplicação, na verdade? Veja, primeiro, a aplicação não é uma informação adicional.
Você não adiciona alguma coisa. Simplesmente acrescentar mais fatos. Quer no trabalho de detetive, quer no estudo da Bíblia, reunir fatos é o início do processo, mas não o completa. Os fatos precisam ser usados, por exemplo, é bom saber que Mateus era um coletor de impostos e que os coletores de impostos conspiravam com Roma para se tornarem ricos, explorando os contribuintes. Tais informações contextualizam Mateus e nos ajudam a entender a Bíblia. Mas para que se torne útil, a informação precisa ser combinada com a ação que o ouvinte possa realizar no presente momento. Ok? O segundo é que a aplicação ela não é uma mera compreensão. Entender a verdade de Deus, o passo que precisa seguir, a coleta dos fatos é vital. Precisamos saber o que a Bíblia significa, não apenas o que ela diz. Novamente, entretanto, o sermão deixa aqui incompleto esse passo. Aqui muitas pessoas entendem verdades bíblicas, mas as verdades não fazem nenhum impacto em sua vida. Posso entender que Jesus citou as Escrituras para conter os ataques de Satanás no deserto e que a palavra de Deus ela é poderosa para isso. Mas o que isso tem a ver comigo? Qual é a compreensão disso? Terceiro, aplicar também um texto não é apenas ser relevante. Vivemos a ditadura da relevância hoje, né? A relevância explica como o que aconteceu nos textos bíblicos pode acontecer hoje. Por exemplo, podemos descrever o Corinto como semelhante a muitas cidades de hoje, selvagens, repleta de ídolos, violência e imoralidade sexual. Uma descrição relativamente que pode nos deixar mais abertos à aplicação. Mas esse passo é insuficiente, visto que não nos diz o que podemos fazer em relação à situação que reconhecemos. Finalmente, a ilustração. Explica como a outra pessoa lidou com uma situação similar, não é também uma questão que qualifica-se como aplicação. Ilustrações elas emitem luz sobre uma passagem e nos mostram como a outra pessoa aplicou a verdade sobre sua vida. Mas isso permanece afastado do indivíduo, aquilo que é individual, de nós. Mas e daí? Como eu farei com isso na minha vida? Né? Há muita pregação moralista nesse sentido, né? De pegar a ilustração, olha, fulano fez assim, então certamente vai acontecer com você. Não, nem sempre é assim. Mas o que é aplicação? Em termos práticos, nós podemos dizer que a aplicação se trata da conexão correta entre o sentido original de uma passagem bíblica com o mundo contemporâneo. Mas há sempre o perigo de aplicarmos indevidamente a palavra de Deus ao nosso mundo. A transposição do mundo do autor bíblico para o leitor contemporâneo ocorre na aplicação pelo processo hermenêutico. Ok? Isso é importante. É a transposição de um mundo para o outro no processo hermenêutico. Ok? Muito bem. Aí nós paramos aqui a nossa primeira parte dessa aula e voltamos logo mais. E nós retornamos de novo aqui no nosso curso Fundamentos da Interpretação Bíblica, o que é hermenêutica, para a segunda parte dessa nossa primeira aula, tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui um tema muito importante, que nós precisamos considerar, que é esse processo hermenêutico, a leitura e o processo hermenêutico. Então, veja bem, o outro aspecto importante a ser considerado no estudo introdutório à hermenêutica bíblica é a compreensão da relação entre a leitura do texto e a interpretação cognitiva. No cenário atual, tem havido a compreensão de que existem muitos modos de ler a palavra de Deus, como nos diz o Cássio Murilo Dias, no seu livrinho muito bom, chamado Leia a Bíblia como Literatura. E nessa obra nós encontramos um diagrama como esse, os tipos de leitura hermenêutica que nós encontramos, como a Bíblia tem sido lida ao longo do processo de interpretação. Ela tem sido lida de maneira orante, de maneira querigmática, de maneira catéquica, de maneira teológica, de maneira exegética e de maneira histórica, antropológica e sociológica. Essas são as formas que nós encontramos nos cenários acadêmicos de seminários de teologia sobre o aspecto da leitura da palavra de Deus e esse processo de leitura como um processo hermenêutico. Ok? Então, por exemplo, os tipos de leituras hermenêuticas. A leitura da palavra de Deus muitas vezes entra no nível devocional, que é o processo hermenêutico orante. Você usa apenas para fazer sua devocional. Esse é o método mais básico e até espontâneo do contato primervo com a Bíblia, com a palavra de Deus.
Também observamos que a leitura hermenêutica das Escrituras passa também pelo processo da liturgia e da pregação. Então ele é litúrgico e querigmático, ou seja, está presente na leitura do culto público, está presente na pregação da palavra de Deus nos cultos e nos púlpitos das igrejas. Todos os textos lidos e usados na liturgia tendem a levar para a pregação. Geralmente você faz isso, né? A chamada leitura selecta, né? Quem tem a leitura contínua, ele vai falar da leitura continuada de um texto da Escritura. Parou nesse domingo, nosso domingo continua. Mas outros vão trabalhar nessa linha aqui de pegar textos e todos os textos levarem para o tema e o tópico que será abordado no sermão, ok? Uma outra leitura, que é também conhecida como leitura pastoral, das Escrituras, ela é a leitura pastoral. Outra forma de ler as Escrituras Sagradas é chamada de leitura catéquica, onde se faz uma leitura dogmática e doutrinária das Escrituras com a finalidade de fundamentar crenças e doutrinas importantes da fé cristã. Então a gente chama de leitura catéquica, né? Senão vamos ler tal texto da Confissão de Fé, tal texto do Catecismo. Então esse processo é o processo catéquico de leitura da Escritura. Existe também a leitura teológica, que envolve saberes teológicos especializados dos estudantes de teologia cristã. As revistas acadêmicas ligadas à produção literária de academia teológica, eles fazem esse tipo de leitura. A leitura da Bíblia teológica. Eu leio a Bíblia para produzir teologia. Ok? E também existe a leitura. Vemos o interesse direto pelo dogma e onde a filosofia e a história também fazem parte de que o abarcam de forma geral a leitura da Escritura. Então você vai ter diversas formas de ler a Escritura e você precisa estar consciente de que esses processos de leituras estão sempre presentes para poder fazer a distinção e fazer a apologética daquilo que deve ser apologética e daquilo que deve ser querigmático e daquilo que deve ser ensinado na comunidade pactual. Muito bem, na leitura exegética, consequentemente também chamada de leitura hermenêutica, é um tipo de leitura bíblica mais analítica para a compreensão do texto bíblico em si mesmo. Bem como a leitura histórica e antropológica da Bíblia nos fornece concepções corretas sobre o mundo que nos cerca. Nossas leituras bíblicas estão envolvidas em algum desses aspectos acima mencionados. Então, como você lê a Bíblia, está ligado a algum desses aspectos. Tem gente que gosta de ler mais de maneira devocional, tem gosta de ler mais devocional, mais teológica, mais pastoral, mais exegética. Então, essas formas de leituras nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Muito bem, chegamos aí no ponto de hermenêutica geral e hermenêutica especial. Veja, na hermenêutica geral, nos compete considerar dois aspectos importantes sobre a hermenêutica enquanto disciplina. É a conhecida hermenêutica geral e hermenêutica especial. Abraham Kuruvilla, lembra-nos que na hermenêutica geral, o princípio norteador será sempre a ideia de que o discurso é mediador entre a mente e o mundo. O que é pensado na mente torna-se o que é expresso no mundo. Então essa leitura de hermenêutica geral está presente em cada esfera da sociedade. Isso é muito claro nesse livro dele, o texto primeiro, né? Um livro muito bom, um livro para homilética e hermenêutica para a pregação. Muito bom, um livro muito excelente, vale a pena adquiri-lo. Chegamos aí na hermenêutica geral, aí entendendo que a perspectiva desses dois enunciados é possível porque a oralidade e escrita podem caminhar juntas. Embora na hermenêutica contemporânea se propague a ideia de que o texto é distinto da intenção autoral, então nesse processo de hermenêutica orante, né, de intencionalidade autoral, como nós vemos, o texto, né, na concepção moderna, o texto não é mais levado em consideração a intenção autoral. Veremos isso numa ocasião sobre este assunto mais à frente. Isso nos leva também, né, não deve nos levar para o desespero hermenêutico, pois um desligamento total da oralidade autoral e da escrita tornaria inviável a interpretação ou o processo hermenêutico, pois um desligamento total da oralidade autoral e da escrita tornaria inviável essa interpretação ou processo hermenêutico. Veja, a hermenêutica geral, que é aplicável a qualquer texto, se encontra nas seguintes discussões: a relação texto-autor, a relação texto-ouvinte e a relação texto-leitor. Essas relações elas estão sendo discutidas na academia há muito tempo,
Qual a relação do texto com o autor, qual a relação do texto com o ouvinte, qual a relação do texto com o leitor, ok? Isso aqui é importante a gente ter na nossa mente. Vamos lá. Primeiro, a questão texto-autor. Depois, texto-ouvinte e texto-leitor. No primeiro nível, ou seja, texto-autor, discute-se a mobilidade da oralidade do autor para construir o texto, e então existe uma relação entre o texto e o seu autor no que tange o seu significado. Então, no primeiro caso eu tenho um texto e tenho um autor. E eu consigo ter o sentido porque eu estou próximo desse autor. O segundo nível discute-se a relação agora do texto com o seu ouvinte. Não tenho mais o autor já morreu, eu tenho agora o texto e o ouvinte. Ou eu posso ter o autor vivo, mas apenas a leitura do texto dele é presente na comunidade da fé. Então eu vou ter aí o ouvinte, a audiência original que teve o primeiro contato com o texto. Essa audiência original, ela precisa ser também ouvida nesse sentido, né? Por isso que existem as cartas do Novo Testamento. O terceiro nível é o texto do leitor posterior, onde a audiência original do texto não se encontra e nem o seu autor. Ou seja, é o nível entre o texto e o leitor. Sobreviveu o texto, eu não tenho mais o autor, eu não tenho mais a comunidade que recebeu esse texto primeiramente. Agora eu tenho o leitor posterior. Esse leitor agora vai ter o texto e vai ler o texto. A leitura deste texto produz o significado, segundo alguns. Ou seja, quem determina o significado do texto é quem lê. Na verdade, o significado do texto está no próprio texto, porque nós seguimos a intenção autoral. A hermenêutica moderna diz que não, que a intenção autoral ela sucumbe, ela diminui, e o autor diminui, o texto cresce e o leitor é maior que o próprio texto, porque o leitor pode dar o sentido que quiser ao texto. Ok? Então, deste último nível, desdobra-se duas ideias importantes. Primeiro, a primeira pergunta é: o leitor deve buscar o sentido original do texto? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o leitor deve determinar o próprio sentido do texto? No primeiro caso, é quem segue o método histórico-gramatical, ou seja, o leitor ele deve buscar o sentido original do texto. No segundo caso, é quem segue o método histórico-crítico. O leitor deve determinar o próprio sentido do texto. Isso é um problema que nós enfrentamos hoje na academia sobre hermenêutica, sobre interpretação do texto bíblico. Veja, a hermenêutica especial agora. Lidamos agora com aquilo que se conhece também como hermenêutica especial. Isso é importante porque nós consideramos o livro de Deus, o livro sagrado da fé cristã, é um livro que tem regras hermenêuticas específicas. A escritura, portanto, não deve ser negligenciada, mas lida em seu mundo projetado e apropriado. Como discurso divino, a escritura deve ser trabalhada e interpretada, tendo como pressuposto fundamental esse ponto de que é um livro divino. Por isso, devemos considerar algumas regras interpretativas da palavra de Deus, da Bíblia como palavra de Deus. Essas regras, elas nos ajudarão na compreensão, por exemplo, adequada daquilo que Deus revelou em seu livro santo. Consideremos resumidamente essas regras. Primeira regra, regras básicas. Exclusividade. Isso aponta para o objeto de nossa interpretação. Ela deve ser o livro canônico, os 66 livros, conforme nós conhecemos, os 39 livros do Antigo, os 27 livros do Novo Testamento, são exclusivos para o nosso processo hermenêutico. A singularidade do texto, né? Esta regra certamente reclama a unidade singular de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, como palavra de Deus revelacional aos homens. Olhar o Antigo e o Novo Testamento no momento de um processo hermenêutico é fundamental. Eu estou lendo o Novo Testamento, mas eu preciso ver se aquilo que eu interpretei está em consonância com o texto do Antigo Testamento também. A finalidade do texto. Aqui o intérprete deve considerar a forma final do cânon, a forma canônica, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, deve considerar a mensagem e a própria intencionalidade do autor quando produziu o seu texto. A outra regra é a chamada eclesialidade, ou seja, eclesiástica. Se a nossa abordagem hermenêutica não considerar ou invalidar, a catolicidade da igreja, deve-se considerar se a nossa interpretação está correta ou não.
Ou seja, eu estou interpretando o texto e quando a minha interpretação ela é concluída, eu vou analisar, voltar na história da igreja e vou ver que a igreja interpreta de maneira divergente da minha interpretação. Eu estou diante de um dilema. Ou eu estou certo, ou toda a igreja está errada. Ok? E aí vai ter a centralidade. Qual é o tema central da minha interpretação e de toda a leitura das escrituras que eu faço? Essa interpretação me conduz a Cristo ou me leva para longe dele? E tem, por fim, também a aplicabilidade. O processo hermenêutico não possui um fim em si mesmo. Ele deve visar aplicar o ensino da Escritura e sua compreensão à comunidade eclesiástica, ou seja, à igreja. A igreja deve ser edificada pelo processo de interpretação que se faz através do texto bíblico. E como pode ser feita essa aplicação? Pela exposição e pelo ensino da palavra de Deus. E aí chegamos aos chamados princípios básicos de interpretação bíblica. Ok? Quais são os princípios de interpretação bíblica que devem nos guiar a estudar as Escrituras Sagradas? Consideremos alguns desses princípios interpretativos em dois níveis. Primeiro, os princípios gerais. Primeiro, eu devo perguntar que tipo de literatura estou interpretando. O primeiro princípio interpretativo que deve ser analisar é que tipo de literatura o documento que eu estou interpretando pertence. É uma narrativa? É uma poesia? É uma epístola? É um evangelho? É uma profecia? Nós vamos explorar cada um desses aspectos nesse curso. Tá? Nós vamos explorar esses aspectos nesse curso. O princípio da autointerpretação. Esse é um outro princípio importante. Um dos princípios perenes da hermenêutica é scripturae interpretes. Ou seja, esta frase latina significa a escritura interpreta a escritura. É a regra áurea da interpretação bíblica. A palavra de Deus se interpreta a si mesmo. Um exemplo clássico que nós podemos dar sobre este princípio é aquele dos evangelhos com o famoso texto sinópticos. Por exemplo, o chamado sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24. Então, para eu entender o texto, eu preciso ler Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Nessa passagem, lendo Mateus 24, podemos entender o que significa, por exemplo, o abominável da desolação, que falou Daniel, lá em Mateus capítulo 24, mas eu preciso olhar Lucas 21, que explica o que é o abominável da desolação, onde apresenta o significado do abominável da desolação como uma referência a um exército inimigo estrangeiro que viria contra Jerusalém. Então, em termos, de interpretação, a escritura, nós temos a escritura interpretando a própria escritura, entendeu? Escritura interpreta escritura. Um outro elemento importante é chamado analogia da fé, ou analogia fidei, Nunca faça uma interpretação de um texto que contrarie o ensino geral de toda a escritura. Quando Paulo, por exemplo, afirma que o justo viverá por fé, ele não está criando a doutrina da justificação pela fé como muita gente entende. Não. Ele está reiterando uma doutrina que já estava no Antigo Testamento, seguindo o princípio da analogia fidei. Abacuque 2, verso 4, fala exatamente disto. E aí nós concluímos a nossa aula de hoje. Então, em termos dos princípios básicos, nós concluímos aqui. Agora, vamos olhar para os princípios específicos. Primeiro, quem escreveu ou falou a passagem e para quem foi endereçada? São os princípios. Quem escreveu ou quem falou e para quem foi dirigida. Segundo princípio, o que a passagem realmente diz? Existe alguma palavra ou frase nessa passagem que precisa ser examinada? Qual é o contexto imediato dessa passagem? Qual é o contexto mais amplo expondo no capítulo, exposto em todo o capítulo e em todo o livro? Quais são os versículos relacionados ao assunto da passagem e como eles afetam a compreensão desta passagem? Qual é o fundo histórico e cultural desta passagem? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho para a gente ver aqui. Aqui, todo o processo. Pronto, aqui. Pronto. E aí, agora, Deixa eu colocar isso aqui. Então, qual é a conclusão que eu posso tirar dessa passagem?
as minhas conclusões, elas concordam ou discordam das áreas relacionadas nas Escrituras ou com outras pessoas que já estudaram essa passagem. E o que eu posso aprender e aplicar dessa passagem para a minha vida? São as regras específicas para entender uma passagem da Escritura Sagrada, ok? E aí foi tirado do livro, do artigo Princípios de Interpretação Bíblica, do Dr. Augusto Nicodemos. Veja, concluindo o nosso estudo, que nesta aula nós consideramos as questões pertinentes ao conceito de hermenêutica. Observamos o conceito da disciplina como arte e ciência da interpretação bíblica. De posse dessa definição, lidamos com o processo das questões relacionadas ao processo interpretativo, que ocorre em 3 passos importantes: preparação, investigação e aplicação. Nós também consideramos, a leitura como um processo hermenêutico nas diversas formas de leitura bíblica, que acionam o processo de interpretação: leitura orante, leitura exegética hermenêutica e leitura pastoral. Nesse conjunto, nós aprendemos de fato que a Escritura nos ensina e podemos aplicar a nossa vida como Igreja do Senhor. Por isso é necessário que nós, como Igreja do Senhor Jesus, como crentes, como pessoas que louvam a Deus, que exaltam o Senhor, possamos de fato olhar para a Escritura, interpretá-la de maneira coerente e que as pessoas que nos ouvem e aprendem conosco possam de fato desenvolver um conhecimento mais latente da palavra. Este curso ele visa apresentar para nós e a você, querido ouvinte, querido telespectador, querido estudante de teologia, a importância e a serenidade e a seriedade da interpretação das Escrituras. Que nós possamos, de fato, como crentes e como pessoas em Cristo, caminhar compreendendo melhor a palavra de Deus para a glória dele somente. Amém.